Agora um pouco sobre direitos humanos. A presidenta Dilma, em vários momentos, já deixou claro que direitos humanos é uma questão prioritária para o governo dela. Acho que isso se aplica também à política externa. Alguma orientação dela nesse sentido? A orientação é essa, de que nós vamos efetivamente continuar dando uma ênfase muito grande a essa questão. Eu acho que aí também tem havido, às vezes, uma certa tentativa de estabelecer uma ruptura entre a política externa anterior e a política externa atual. Eu chamo a atenção para o fato de que o Brasil, nas votações sobre moções de direitos humanos, em mais de 97% dos casos votou sanções, votou moções contrárias à violação em tais ou quais países. Nós estamos procurando sempre estabelecer um equilíbrio muito grande entre a apreciação de determinadas situações que nos parecem complicadas, que nos parecem inadequadas do ponto de vista do respeito aos direitos humanos, mas também não queremos nos transformar numa espécie de agência internacional de certificação da situação dos direitos humanos em tal ou qual país. Sobretudo, quando esse exercício ele se faz de forma seletiva. Veja bem, em todos os países há situações difíceis no que diz respeito aos direitos humanos. Existe nos países da Europa hoje, por exemplo, uma discriminação muito forte em relação aos estrangeiros. Existem países que estão hoje em dia também na Europa fazendo restrições muito grandes ao exercício da confissões religiosas, etc, etc. Né? Em geral, no entanto, muitas das moções que são apresentadas são moções que visam penalizar países da África, países da América Latina, países da Ásia, etc, etc, e não os países desenvolvidos. Então, nós queremos que a questão dos direitos humanos, como a presidenta já esclareceu, inclusive em mais de um dos pronunciamentos, ela se dê de forma equilibrada, né, e ela não sirva de um álibi político para penalizar tal ou qual país. Agora, só para a gente concluir, na ONU o Brasil é representado pela embaixadora Maria Luísa Viotti. E o Brasil, pela primeira vez, é governado por uma mulher. A gente pode dizer que é um novo tempo na política externa brasileira? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso não só na política externa brasileira, mas na política em geral. Quer dizer, nós temos hoje uma presença das mulheres muito maior. Ainda ontem a presidenta Dilma, no brinde que proferiu durante o almoço que lhe foi oferecido pela presidenta Cristina Kirchner, mencionou uma frase que me parece significativa. Ela disse: o grau de emancipação de uma sociedade, o grau de democracia de uma sociedade está diretamente vinculado ao grau de emancipação que as mulheres têm nela. Nós estamos vencendo aqui uma das discriminações maiores que havia na sociedade brasileira, nas sociedades em geral, né? Por um lado, houve discriminações sociais, socioeconômicas muito claras, o fato de que as pessoas originárias do povo não tinham acesso aos instrumentos de poder. A eleição de um metalúrgico, de uma certa forma, quebrou simbolicamente esse tabu, e agora nós quebramos um segundo tabu, que foi a eleição de uma mulher. Oxalá isso seja um indício de que a democracia brasileira está vicejando mesmo. Muito obrigada, professor. Obrigado a você.